Nada melhor do que começarmos a semana na presença de Deus, amém? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E eu quero compartilhar com você um salmo, uma mensagem a partir deste salmo, o salmo de número 121. Livro dos Salmos, nós leremos o salmo 121, são 8 versos. Esse salmo diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal. Ele vai proteger a sua vida, em algumas versões, protegerá a sua alma. O Senhor protegerá, guardará a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Que o Senhor nos conceda da sua graça para ouvir a palavra dEle, guardá-la no nosso coração e, sobretudo, praticá-la em nossas vidas. A vida, ela é uma jornada, ouça isso. A vida é uma jornada preciosa demais para seguir sozinho. Às vezes, o cansaço na caminhada da vida é simplesmente a falta de uma boa companhia. Às vezes, o medo, nas longas noites escuras da jornada da vida, às vezes esse medo é simplesmente a ausência de uma companhia. Sabe aquela experiência, eu só vou se você for. Eu só fico se você ficar. Eu só passo essa noite se alguém ficar comigo, mesmo que esse alguém seja mais medroso que eu. Lembro-me, eu tinha aproximadamente, mais ou menos, 14 anos de idade. Nessa época, quem tinha essa idade já trabalhava. E meu pai, ele tinha um sítio. Na verdade, ele tem esse sítio até hoje. E meu pai é missionário, mas para sustentar a família, ele sempre foi e até hoje é um agricultor. Ele tinha algumas plantações nesse sítio. E quando ele saía para as viagens missionárias, eu, que sou o mais velho da família, ficava responsável por ir até o sítio, levar comida para o caseiro e ajudar o caseiro em alguma atividade. E eu me lembro que uma vez eu fui nessa missão. Acontece que quando eu cheguei no sítio, o caseiro não estava. Eu então trabalhei durante o dia. E chegando à noite, eu percebi que o caseiro não ia chegar. Eu pensei em voltar, mas eu tomei uma decisão que foi uma decisão terrível.
eu falei, eu vou ficar, para mostrar para os meus pais que eu sou corajoso. Porque eu sempre digo e falo isso num tom de brincadeira, mas é uma grande verdade. Meu pai é o homem mais trabalhador que eu conheço. E graças a Deus, eu não nasci tão trabalhador quanto ele. Não porque o conceito de trabalho do meu pai, como agricultor, é o conceito do trabalho braçal, pesado. E tem um meme que diz assim, esse tem medo de enxada, esse tem medo de foice, não tem um meme assim? Eu tenho certeza que fizeram pensando em mim. Então eu já tinha a fama de não ser trabalhador, então eu vou ganhar a fama de ser corajoso. Eu disse, vou passar a noite sozinho. Quem já teve a experiência de acampar, de sair para pescar, sabe que na floresta, ou próximo da floresta, em um lugar que não tem energia elétrica, porque não tinha energia elétrica, só a famosa poronga, lamparina. Você sabe que em ambientes assim, qualquer barulhinho se torna um barulho muito grande. Você escuta um barulho, você pensa, é uma onça, vai me comer. Se você for procurar, é um sapinho desse tamanho. Não sei como que consegue um barulho tão grande, às vezes é um grilo desse tamanho. Pastor Rides, a pior noite da minha vida. A pior noite da minha vida. E eu me lembro que em um determinado momento da noite eu não conseguia dormir. Aí eu tive uma ideia. Tinha alguns sacos de grãos, com grãos de milho. E aí eu peguei uma camisa velha dessa que em toda casa de sítio, de chácara tem aquela camisa velha para trabalhar. Eu peguei uma dessas camisas do meu pai e eu vesti no saco de milho. Ficou parecendo um espantalho, só que sem braço e sem cabeça, dava mais medo. Mas eu fiz assim, pastor, o medo foi embora? Não foi. Eu continuei com medo, só consegui dormir quando o sol começou a amanhecer. Mas naquele dia eu descobri que eu não era medroso, e não sou medroso. Eu não gosto de ficar sozinho. Obrigado. Na jornada dessa vida, nas longas noites, em meio a essa jornada, o cansaço ou o medo, muitas vezes, é apenas a ausência de uma companhia. E esse salmo é um salmo para quem quer vencer o medo, é um salmo para quem quer seguir em frente. Esse salmo é um salmo para quem precisa receber socorro. Os judeus, eles deveriam ir até Jerusalém pelo menos uma vez ao ano para participar de uma das 3 grandes festas. Alguns saíam de lugares próximos a Jerusalém, da própria Palestina, enquanto outros partiam de cidades mais longe, em direção ao Monte Sião. Então, na época das grandes festas, eles saíam em romagem, em romaria, em peregrinação, em direção a Jerusalém, em famílias, com as suas ofertas, com alguns animais a serem sacrificados. Eles seguiam, e enquanto seguiam, eles cantavam, recitavam salmos, eles adoravam a Deus. E esse salmo, o Salmo 121, é um dos salmos que registra essa experiência da caminhada. Alguns são cânticos que eram então entoados durante essa jornada. Então é uma coletânea, na verdade, depois você pode ler, é uma bênção. Os salmos, vai do Salmo 120 ao Salmo 134. São salmos de romaria, de peregrinação, cânticos dos degraus, como você queira chamar. Nesta caminhada, o povo, ele
eles tinham necessidades, caminhadas de alguns dias, precisavam comer, precisavam beber, e dentre essas necessidades, eles tinham a necessidade de sentir-se seguro. E a letra desse salmo que nós lemos, assegurava o povo de que as pedras no caminho não os fariam cair, assegurava que o sol e a lua não faria mal a eles, e que o Senhor o guardaria a entrada e a saída deles de Jerusalém. Esse salmo então é um salmo de proteção, esse salmo é um salmo de segurança. Segurança que é uma das nossas necessidades básicas. Uma necessidade básica. Um psicólogo chamado Maslow, psicólogo norte-americano, ele cria o que ficou conhecido como a pirâmide da hierarquia das necessidades. E uma das necessidades básicas é essa necessidade, a necessidade de se sentir seguro. Todo ser humano nasce com a necessidade de estar em segurança. Por isso, as cavernas, o próprio fogo, por isso as casas, por isso os muros, as cercas elétricas, por isso o teu cachorro no quintal, por isso as polícias, a segurança pública, a segurança privada, por isso as armas. É bem verdade que alguns discordam, mas é para proteção. No dia que você sentir-se inseguro, desprotegido, com a vida em risco, eu tenho certeza, você vai ligar no 190, e pode ligar, e vai alguém armado, treinado, para defender você. Então, sentir-se seguro é uma necessidade básica do ser humano. Mas o que esse texto tem a ver conosco? Repito, a vida é uma jornada, e é uma jornada desafiadora. Assim como o povo de Israel que subia em peregrinação até Jerusalém, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui de subida para a Jerusalém celestial. E a cada passo que nós damos aqui na vida, nós nos aproximamos mais daquilo que Deus tem preparado para nós. Pela manhã eu falei de uma letra de uma música bem antiga, só aqueles crentes, sabe, bem raízes mesmo vão lembrar. A letra de uma música que diz assim: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo aos céus. Então essa caminhada aqui na terra, a cada dia que passa, a cada momento, nós estamos nos aproximando mais daquilo que Deus prometeu para nós. E a exemplo do povo judeu que necessitava de proteção nesta caminhada, nós também nós precisamos da proteção divina até chegarmos a Jerusalém celestial. Eu quero usar esse texto como base para falar de algumas verdades que nós não podemos esquecer na nossa jornada nesta vida. A primeira delas é a verdade de que o nosso socorro vem, que o socorro virá. Todos nós necessitamos de socorro. Não há ninguém, não há um crente sequer, crente ou não, que possa dizer: eu nunca vou precisar da ajuda de ninguém. Todos nós precisamos da ajuda um do outro.
O salmista ele afirma: o meu socorro vem. A certeza é que ele seria socorrido. O percurso era perigoso. Haviam perigos de dia e de noite. Haviam perigos em todos os momentos. Mas o que não o deixava desanimar era a convicção de que o socorro chegaria. Eu não sei o que você já passou na jornada desta vida. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Também não sei o que você ainda vai passar durante esta caminhada, essa jornada da vida. O que eu sei é que se você clamar, Deus te socorrerá. A Bíblia diz que os braços do Senhor não estão encolhidos para que Ele não possa abençoar, nem os seus ouvidos fechados, surdos, para que não possa ouvir. Pelo contrário, diz o salmista, Ele está sempre alerta, Ele não dormita, Ele não dorme. Eu falei pela manhã que eu gosto da tradução que diz: o Senhor não tosquenejará. E aí eu falei que no acrianês, tosquenejar é não pegar traíra. Sabe aquela expressão? Fulano está pegando traíra. Assim, opa. Deus não pega traíra. Ele não pisca o olho. Ele está sempre alerta. Por isso, para o salmista não restava dúvidas nenhuma. Ele tinha certeza: o meu socorro vem do Senhor. Se você até hoje na sua vida não passou por um dia difícil, prepare, vai acontecer, vai chegar. Nós não sabemos o dia de amanhã. O que nós sabemos é que o nosso socorro vem. E não apenas isso, mas nós sabemos de onde virá o nosso socorro. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do alto. O nosso socorro vem do alto. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tiago 1,17 diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, todo o presente perfeito vem do alto, vem do Senhor. O Deus que nos socorre é o Deus que está acima de tudo e acima de todos. É o Deus que é maior do que os teus problemas. É o Deus que é maior do que os teus medos. É o Deus que é maior do que o cansaço. O Deus a quem nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Então ergue a cabeça, segue em frente. Não desista, não pare, marche. Essa é a ordem de Deus. Segue em frente, olha para o alvo e vai. Trinca os dentes e vai. Lembrando do meu pai, além de agricultor, ele era serrador. E serrador, meu amigo, profissão difícil. Lutar com madeira é algo muito difícil, pastor Reis. E eu pequeno, não cresci muito, mas era menor ainda. E eu me lembro que a gente tinha que movimentar um pranchão grande, de um lado para o outro. E para isso, pastor Alex, a gente usava uma leva. Olha aí, pastor Alex também já foi lenhador, cabra macho. E a gente colocava a leva por baixo da madeira, colocava o ombro, e eu, o mais velho sempre sofre mais. E eu fazia força e não ia, e ele dizia assim: trinca os dentes e vai com raiva. Eu trincava os dentes e ia com raiva. Melhorava, dava certo. A vida não é fácil e nem deve ser fácil, é difícil. Mas é possível vencer, é possível continuar. Não pela nossa força, mas sobretudo porque
nós temos a certeza de que o socorro virá e que o socorro vem do alto. O salmista, no Salmo 97, versículo 5, ele diz: os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, diz o salmista. O nosso socorro não vem de qualquer um, não, é do Senhor. Uma outra convicção que nós temos, com base nesse texto, é que é o Senhor que nos mantém no caminho, na jornada da vida, na nossa caminhada em direção ao céu. É o Senhor que não nos deixa se desviar. Versículo 3 vai dizer: não deixará vacilar o teu pé. O Senhor não deixará vacilar o teu pé. Os caminhos que levavam até Jerusalém não eram os melhores caminhos. Era um caminho cheio de pedras, de obstáculos a serem vencidos. A jornada até Jerusalém era cheia de perigos, mas a certeza do salmista era: o Senhor não deixará vacilar, cambalear, se desviar os vossos pés. Na caminhada em direção ao céu, na nossa jornada, nesse mundo cheio de perigos e incertezas, nesse meio de tantas pedras que nós precisamos se desviar, de pedras que às vezes são lançadas contra nós, a nossa certeza é que nenhum obstáculo vai nos fazer cair, nenhum obstáculo vai nos fazer parar, porque maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é aquele que é por nós do que aquele que é contra nós. Entenda isso. Maior é o Senhor. O que nos sustenta, o que nos mantém de pé, é o mesmo Deus que sustenta o universo. A Bíblia diz isso. O mesmo Deus que sustenta o universo e que mantém todas as coisas no controle. Esse é o Deus que nos sustenta, esse é o Deus que nos guarda. Então descansa, não temas, aquieta o teu coração, acalma a tua alma, porque o Senhor tem cuidado de você. Você saiu, você vai chegar. Para a gente encerrar, uma outra convicção que nós tiramos desse texto, uma outra certeza, é que o Deus que começou é o Deus que termina. O Deus que começou a caminhada com você é o Deus que conclui a caminhada, é o Deus que termina com você. O versículo 8, o último versículo que nós lemos, diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele guardará a minha entrada e a minha saída. O salmista está dizendo: o Senhor vai nos fazer entrar em Jerusalém em segurança e sair em segurança. Entenda algo: Deus não é um Deus de meia viagem. Não é. Deus não é um Deus que abandona os seus no meio do caminho. Não é. Deus não é um Deus de milagres pela metade. Não. Deus não faz milagres pela metade. Não faz. Deus não começa algo e depois abandona. Deus não começa algo e não termina, não. O homem, sim, nós, eu já comecei muitas coisas e não terminei. Eu já disse a alguns: conte comigo, e depois esqueci. Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece. Alguns podem bater no seu ombro e dizer: conta comigo, e depois sumir. É possível que o teu pastor em algum momento esqueça de você. Somos falhos. É possível que em algum momento o teu líder esqueça de você, mas Deus jamais esquecerá de você. A religião
deixa alguns para trás. Os amigos, os pais podem deixar os filhos para trás, mas Deus não deixa nenhum filho no meio do caminho. Deus não deixa nenhum filho no meio da jornada. Ele te pega pela mão, Ele te conduz até o fim. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou, Ele vai terminar. Descansa, porque aquilo que Ele começou a fazer na sua vida, aquilo que Ele começou a fazer na tua casa, na tua família, Ele vai concluir. O milagre será completo, a bênção vai ser completa. Deus vai restaurar e vai fazer conforme o querer dEle, para a honra e para a glória dEle. Entenda isso. Em meio às inseguranças dessa vida, em meio aos perigos que nos cercam, em meio aos medos que brotam no nosso coração, nós temos a certeza: o nosso Deus não dormita, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus está sempre vigiando, o nosso Deus nos guarda. O texto vai dizer: Ele guardará a tua alma, as tuas emoções, sabe, estão guardadas pelo Senhor. Ele é o Deus que não te abandona, Ele é a tua sombra, a tua direita, ou seja, Ele está sempre com você, aonde você for, Ele vai contigo. Agora me ouça. Estar em segurança depende de quem está com você. Estar em segurança não é sobre apenas aonde você está, mas é sobre quem está com você. Nós temos amigos, nós temos familiares. As companhias, como falei no início, são importantes para nos ajudar nessa jornada da vida. Acontece que as companhias, os amigos, as amizades, sabe, mesmo dentro do ministério, mesmo no âmbito igreja, são limitados. O que eu posso fazer pelo meu filho é limitado. O que eu posso fazer pela minha esposa, o que eles podem fazer por mim. Eu contei pela manhã e quero contar aqui. Eu perdi o meu melhor amigo há quase 3 anos. Meu melhor amigo, cara de um coração muito bom. E perdi de uma forma trágica, foi um acidente. Ele era e congregava comigo na igreja que eu pastoreava. E ele sempre me ajudou, e me ajudou bastante, de todas as formas, inclusive no ministério. Era um cara que, se eu ligasse para ele em alguns minutos, ele chegaria para me ajudar, e eu faria a mesma coisa. E quando ele morreu, é claro, isso me chocou muito. E eu me lembro que eu recebi o corpo dele na igreja em que a gente congregava. Eu preguei no velório dele. Eu acompanhei o corpo na viatura do bombeiro até o cemitério. Eu ajudei a tirá-lo da viatura, ajudei a colocá-lo na cova. Eu pude acompanhá-lo até aí, apenas. Até hoje, quando eu vou em cruzeiro, na maioria das vezes, eu faço questão de entrar na rua que ele morava. Era bem próximo de onde a gente morava também, nós éramos vizinhos. Eu faço questão de parar e por alguns minutos ficar olhando para a casa dele, para manter vivo as boas lembranças que nós tivemos. Na jornada dessa vida é assim.
Uma hora você vai ser apenas lembrança no coração daqueles que te amam. E uma hora aqueles que você ama será apenas lembrança no seu coração. E o que nós podemos fazer pelo outro é muito limitado, não dá. Chegou aí, a morte veio, eu posso até ir no cemitério e visitar o túmulo dele, eu posso visitar a família dele, mas ele já foi. Já foi. Na caminhada dessa vida nós precisamos de companhia, mas apenas um pode nos acompanhar para além dessa vida. Porque a partir do momento que nós entendemos o Evangelho, a partir do momento do novo nascimento, da regeneração, que a teologia chama de regeneração, ou seja, o espírito que estava morto agora ganha vida, e agora eu não vejo mais essa dimensão da vida, mas eu entendo que há um mundo espiritual, e eu entendo que pós-morte a jornada continua. Então a jornada na vida do crente, ela é ampliada, enquanto para quem não crê em Deus ou não crê na vida após morte, enquanto a vida para eles vai encerrar aqui, para nós não. A jornada vai muito além, e só Ele, só Cristo pode nos acompanhar para além desta vida. Só Cristo, só Cristo. E a celebração da Santa Ceia é a celebração da companhia daquele que sempre estará conosco. Entenda isso. Hernandes Dias Lopes vai dizer que a Santa Ceia é a celebração da graça de Deus. E é isso. Celebrar a ceia do Senhor é o quê? É você celebrar a companhia de alguém que estará com você mesmo depois da morte. Ceiar é celebrar a companhia daquele que nem mesmo a morte pôde separar de nós, separá-los de nós. Ceiar é celebrar a companhia daquele que depois de vencer a morte disse: eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos.